Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios de todos os tempos. O que realmente aconteceu com o corpo de Jesus depois da crucificação? Usando como base a investigação do livro Em Defesa de Cristo, a gente vai dar uma olhada nas evidências históricas para o túmulo vazio. Mas olha só, a ideia aqui não é tratar isso como uma questão de fé, e sim como um caso a ser desvendado com as ferramentas da história. E tudo começa aqui, com um túmulo que, segundo os relatos, amanheceu vazio. Para quem é cético, isso soa como um quebra-cabeça, talvez uma lenda que foi crescendo com o tempo. Já para os cristãos, é o evento que dá sentido a tudo. Nessa análise, vamos tentar deixar as opiniões de lado e abordar o caso como um historiador faria, como um evento que tem fontes, testemunhas e contra-argumentos que precisam ser analisados com muito rigor. E o que estava em jogo aqui era tudo. A importância disso fica muito clara nas palavras do apóstolo Paulo. Imagina, ele escreveu isso uns 20 anos depois do acontecido. Ele, que antes perseguia os cristãos, está dizendo com todas as letras, sem a ressurreição, que, claro, começa com um túmulo vazio, a fé cristã inteira desmorona. Não é um detalhe, não é uma metáfora. Para os primeiros seguidores, era um fato real, a prova de que tudo o que Jesus dizia era verdade. É a viga mestra de toda a estrutura. Para a gente organizar essa investigação, o nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, o contexto geral do mistério. Depois, a gente vai encarar de frente as maiores dúvidas e críticas que os historiadores levantam. Em seguida, vamos montar o caso a favor, com as evidências do livro. E por fim, vamos avaliar o que tudo isso quer dizer, chegando na pergunta final que essa análise toda nos deixa. Bom, vamos começar pela parte mais desafiadora da nossa investigação: as dúvidas históricas. Antes de colocar as evidências a favor na mesa, é fundamental entender e respeitar os argumentos contrários. Afinal, o ceticismo é uma ferramenta super importante para um historiador. Então, quais são os maiores obstáculos que os críticos apontam quando se deparam com a história do túmulo vazio? Vamos dar uma olhada nos 3 principais. Essa aqui é a primeira e talvez a mais básica de todas as perguntas. Pensem só, a prática comum dos romanos para criminosos crucificados, principalmente os acusados de traição, não era um enterro digno, de jeito nenhum. Fontes da época, como o historiador Flávio Josefo, contam que os corpos muitas vezes ficavam lá na cruz para servirem de comida para aves, ou eram jogados em valas comuns. Então a própria ideia de Jesus ter sido colocado num túmulo particular de um homem rico já vai na contramão do que costumava acontecer. Se nem teve túmulo, a história do túmulo vazio nem tem como começar, né? A resposta do livro se apoia em 3 pontos bem fortes. Primeiro, aquele credo antigo de 1 Coríntios 15, que a grande maioria dos estudiosos, crentes ou não, concorda que é de 3 a 5 anos depois da crucificação. Paulo diz que recebeu essa tradição, que afirma que Cristo foi sepultado. Isso é uma evidência de texto incrivelmente antiga. Segundo, a figura de José de Arimateia. Ele era do Sinédrio, o mesmo conselho que condenou Jesus. É muito, mas muito improvável que os primeiros cristãos inventassem um herói vindo justamente do grupo que eles culpavam pela morte de Jesus. E terceiro, a fonte que Marcos usou para escrever o evangelho dele, a narrativa da paixão, é considerada ainda mais antiga, o que diminui bastante o tempo para surgirem lendas. Certo, vamos supor que ele foi sepultado. A próxima crítica é talvez a mais famosa. Os relatos não batem. Os críticos adoram apontar que os 4 evangelhos parecem se contradizer em vários detalhes sobre o que rolou naquela manhã de domingo. Quem chegou primeiro no túmulo? Quantos anjos tinham lá? 1 ou 2? O que eles disseram exatamente? Para muita gente, essas diferenças são um sinal claro de que as histórias não são confiáveis. E as diferenças são bem visíveis, né? Em Mateus, tem um anjo sentado do lado de fora. Em Marcos, um jovem sentado lá dentro. Em Mateus, as mulheres saem com medo e alegria para contar tudo. Em Marcos, elas fogem apavoradas e, no começo, não falam nada para ninguém. Para um crítico, isso não é só variação de ponto de vista. São contradições diretas que poderiam minar a credibilidade do evento todo. Então, como a análise do livro lida com isso? O ponto central é que um historiador lê essas fontes de um jeito diferente. Variações nos detalhes secundários são totalmente esperadas em relatos independentes de testemunhas. Pense em 2 pessoas descrevendo um acidente de trânsito. Uma pode dizer que o carro era azul escuro, a outra que era preto, mas as 2 vão concordar que teve uma batida. O que importa para o historiador é o núcleo da história. E nesse núcleo, todos os 4 evangelhos concordam. Jesus morreu, foi sepultado por José de Arimateia, mulheres encontraram o túmulo dele vazio no domingo e tiveram uma experiência com anjos. Argumenta-se que as diferenças, na verdade, até fortalecem o caso, por sugerirem fontes independentes e não uma historinha combinada. Essa é a terceira grande crítica. Todas as fontes, sem exceção, concordam num ponto.
As primeiras pessoas a descobrirem o túmulo vazio foram mulheres que seguiam Jesus. E a crítica é óbvia. Elas não eram observadoras neutras. Eram amigas devotadas, arrasadas emocionalmente. A dor e o desejo de que ele estivesse vivo poderiam facilmente ter levado a enganos ou a uma interpretação errada. Ou seja, elas não seriam testemunhas objetivas. E é aqui que a argumentação dá uma virada fascinante, usando uma ferramenta histórica chamada critério do constrangimento. A análise no livro mostra que o que parece ser a maior fraqueza do relato é, na verdade, uma das suas maiores forças. Naquela cultura judaica e romana do primeiro século, o testemunho de uma mulher valia muito pouco, quase nada legalmente. Ninguém, absolutamente ninguém que estivesse inventando uma história quisesse que as pessoas acreditassem nela, teria escolhido mulheres como suas testemunhas principais. O fato dos evangelhos registrarem isso, algo que era socialmente um tiro no pé, sugere muito fortemente que eles não estavam inventando, mas sim registrando o que de fato aconteceu, por mais inconveniente que fosse. Certo, já passamos pelas objeções. Agora, na nossa segunda parte, vamos virar a mesa e construir o caso positivo. Quais são as evidências afirmativas apresentadas no livro pelo especialista William Lane Craig que apontam para o túmulo vazio como um fato histórico? A ideia dele não é um argumento único, mas um caso cumulativo, onde várias linhas de evidência se juntam e apontam para a mesma conclusão. Vamos passar por isso com calma. Alguns pontos a gente já viu, mas juntos eles formam um argumento bem amarrado. Primeiro, a tradição super antiga em 1 Coríntios 15, dizer que alguém foi sepultado e ressuscitou significava para a cabeça de alguém daquela época um túmulo vazio. Segundo, o movimento cristão começou em Jerusalém, a mesmíssima cidade onde Jesus foi morto e enterrado. Se o túmulo não estivesse vazio, as autoridades poderiam ter acabado com o cristianismo no primeiro dia, era só mostrar o corpo. Terceiro e quarto, a fonte de Marcos é antiga e a narrativa dele é bem sóbria, sem os exageros que a gente vê em textos apócrifos bem posteriores. Quinto, o testemunho das mulheres, que já vimos. E sexto, e este é crucial, a primeira contra-explicação dos oponentes, registrada em Mateus, não foi ele ainda está no túmulo, e sim, os discípulos roubaram o corpo. Essa acusação só faz sentido se todo mundo partisse do mesmo ponto. O túmulo estava de fato vazio. É uma confissão de uma fonte hostil. E esse número aqui, 37 d.C., é fundamental para o argumento da antiguidade. Segundo a análise de texto de muitos especialistas, a fonte escrita que Marcos usou para a narrativa da paixão provavelmente já existia antes do ano 37. Isso é incrivelmente cedo, menos de uma década depois dos eventos. Só para ter uma ideia, um famoso historiador de Oxford, A.N. Sherwin White, que estudou a velocidade com que lendas se formavam no mundo antigo, disse que levaria umas 2 gerações para uma distorção lendária apagar o núcleo de fatos históricos. Aqui, simplesmente não houve tempo para isso acontecer. Com o caso positivo na mesa, a gente chega à pergunta final. Se a maioria dos historiadores que estudam o assunto hoje concorda que o túmulo de Jesus foi mesmo encontrado vazio, como a gente explica isso? Se não foi uma ressurreição, o que foi então? Agora a gente vai pesar as principais teorias naturalistas que foram propostas ao longo do tempo para explicar os fatos. Basicamente, as explicações se resumem a estas 3. A primeira é a teoria do túmulo errado. No escuro da manhã, as mulheres simplesmente se confundiram e foram ao túmulo errado, que por acaso já estava vazio. A segunda é que alguém roubou o corpo. Os suspeitos seriam os discípulos para forjar uma ressurreição ou as autoridades, por algum motivo que a gente não sabe. E a terceira, que já falamos, é que a história toda é uma lenda que surgiu muito tempo depois, sem base real. O problema, como o livro aponta, é que cada uma dessas teorias meio que se desmonta quando a gente confronta com as evidências. Se as mulheres foram ao túmulo errado, por que as autoridades simplesmente não foram ao túmulo certo e mostraram o corpo para acabar com o boato? Se os discípulos roubaram o corpo, então eles se transformaram de covardes em fuga para pregadores dispostos a morrer por uma mentira que eles mesmos criaram, o que psicologicamente não faz muito sentido. Se as autoridades roubaram o corpo, por que não mostraram quando os discípulos começaram a causar o maior alvoroço em Jerusalém pregando a ressurreição? E a teoria da lenda, como a gente viu, é enfraquecida pela datação super antiga das fontes. Essa citação do Lord Norman Anderson, que é um jurista importantíssimo, reitor da Faculdade de Direito da Universidade de Londres, resume de um jeito bem poderoso a conclusão da análise. Ele olhou para o caso com o rigor de um tribunal e concluiu que as explicações naturalistas simplesmente não dão conta dos fatos que a gente tem. O túmulo vazio fica lá como um fato sólido, uma rocha que precisa de uma boa explicação. E isso nos leva à pergunta final, que vai além da história e entra no campo da filosofia, da nossa visão de mundo. Chega um ponto em que a questão não é mais só o que aconteceu, mas sim o que é possível. A análise do livro conclui que, do ponto de vista puramente histórico, a ressurreição é a explicação que melhor encaixa em todos os fatos.
o túmulo vazio, as aparições e a origem da fé dos discípulos. A única objeção que sobra não é histórica, mas filosófica, a ideia de que milagres simplesmente não acontecem. A pergunta que fica no ar, então, não é qual teoria tem menos furos, mas sim se as alternativas, com todas as suas dificuldades históricas e psicológicas, são realmente mais fáceis de acreditar do que o evento que os relatos descrevem. Uma questão para a gente refletir.